Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vídeo aqui pro Play Dose Dupla, no quadro Play na Vida. Fazia um tempinho que a gente não trazia vídeos aqui nesse quadro, mas como a gente sempre fala, a gente só grava vídeos pro Play na Vida quando realmente temos algo a compartilhar, algo a falar, alguma experiência que a gente viveu, algo que Deus colocou no nosso coração. A gente não gosta de gravar assim só por obrigação ou por cumprir tabela. Então se eu estou aqui hoje é porque eu tenho algo especial pra dizer pra você, então assista esse vídeo até o final. Talvez a minha blusa fique estourada no vídeo porque ela é branca e sempre estoura assim com a luz da ring light. E não liguem que eu estou super maquiada, olha, com uma sombra azul, toda cheia de glitter, que eu amei inclusive, porque eu gravei um outro vídeo antes desse vídeo aqui, ensinando a fazer essa make. Inclusive, vai lá pro nosso Instagram se você quer conferir o passo a passo, aprender a fazer essa make maravilhosa. Nos segue por lá, @turindosedupla, que estamos todos os dias por lá com muito conteúdo legal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre algo muito especial. Tem acho que mais ou menos umas 2 semanas, eu tava lá no meu quarto, pensando, lendo, ouvindo música, e Deus começou a falar algumas coisas no meu coração. E desde aquele dia eu pensei muito sobre o assunto e refleti muito, e isso tem me ajudado a olhar para minha vida com novos olhos, para uma nova perspectiva, tem me ajudado a compreender mais as coisas, e eu quis vir aqui compartilhar com vocês porque eu acho que tudo que a gente consegue acrescentar na nossa vida, que nos ajuda a viver de uma forma mais leve, que nos ajuda a olhar para o passado, para o presente e para o futuro de uma forma mais leve, eu acho que é válido. Antes de mais nada, eu também quero lembrar vocês que vou deixar linkado aqui no box de informações outros vídeos do Play na Vida para vocês assistirem, caso não tenham assistido, tenham perdido aí os últimos vídeos desse quadro. Como vocês viram pelo título, entender isso que eu vou contar pra vocês aqui no vídeo está mudando a minha vida e me ajudando a olhar pra tudo de uma nova forma, dando um novo sentido pras coisas. E o vídeo de hoje é sobre os porquês da vida. Eu acho que todo mundo já se questionou pelo menos uma vez aí do porquê isso aconteceu comigo, por que eu passei por essa fase, por que tal pessoa fez isso comigo, por quê. Eu acho que todo mundo já se fez essa pergunta, já perguntou pra Deus o porquê das coisas. Eu já fiz muito isso, não vou mentir pra vocês. Como vocês sabem, a gente já compartilhou em vários vídeos aqui no canal que a gente já viveu muitas coisas ao longo da nossa vida, muitas situações realmente difíceis, que a gente precisou ser muito resiliente, enfim. A gente até brinca que coisas inacreditáveis acontecem com a gente. E nesse processo, em muitos momentos, eu me perguntei por quê. Falei pra Deus, por que o Senhor permitiu isso? Por que isso aconteceu? Eu não merecia viver isso, enfim. A gente sempre se acha juízes, né? E que a gente pode julgar o que a gente merece ou não viver. E eu já fiz muito isso, e em muitos momentos eu quis cancelar algumas coisas do meu passado. Eu olhava para as situações que eu vivi, por mais que eu tinha superado aquela situação, eu sentia que aquilo tinha sido inútil na minha vida, tinha sido desnecessário. Tipo, superei essa situação, mas não precisava ter acontecido. Tipo, não trouxe nada de útil para minha vida. Então eu já pensei várias vezes isso, e por muitos momentos eu tinha o sentimento de que se eu pudesse cancelar algumas coisas do meu passado, pudesse anular algumas situações, simplesmente apagar da minha história, eu me sentiria mais feliz, sentiria que minha vida tinha um sentido melhor. Enfim, resumindo, na minha cabeça, nos meus sentimentos, muitas coisas que eu vivi, eu achava e pensava que tinha sido sem motivo, inútil, que apesar de eu ter superado, não tinha somado em nada na minha vida. E aí, nesse dia, 2 semanas atrás, que eu tava orando e pensando, conversando com Deus, eu me lembrei de uma oração que eu fiz em relação a uma situação da minha vida, há muito tempo atrás, anos atrás, e eu lembro que eu orei em relação a essa situação e falei assim, Deus, eu sou sua filha, o Senhor sabe que um dia eu entreguei minha vida para o Senhor, eu reconheci o Senhor como meu único Senhor e Salvador, eu me batizei nas águas, reconhecendo que o Senhor é meu único Deus, e a minha vida é sua, e eu quero pedir pro Senhor não me deixar errar em relação a esse assunto. Aquele assunto, né, que eu tava orando. E eu falei isso pra Deus, falei, Deus, por favor, não me deixe errar. Enfim, eu fiz uma oração entregando assim minha vida a Deus, confiando completamente nele. E de lá pra cá muitas coisas aconteceram, e sim, eu vivi muitas coisas difíceis, muitos dias maus, muitas turbulências, muitas fases tensas assim. E eu lembro que depois que esse tempo passou e que as coisas que eu não queria que acontecessem aconteceram, um dia eu cheguei e falei pra Deus, eu tava brava assim com a situação, e eu falei, Deus, eu entreguei a minha vida pro Senhor, por que que o Senhor deixou eu viver isso?
Então eu tava julgando uma situação da minha vida que eu achava completamente desnecessária ter acontecido. E eu fui falar pra Deus, Deus, por que o Senhor deixou isso acontecer? Isso não fez o menor sentido, isso não somou nada na minha vida. Eu entreguei minha vida ao Senhor e ainda assim o Senhor deixou isso acontecer porque eu não entendia, sabe? E por muito tempo eu fiquei com esse questionamento na minha mente, nunca tive respostas, porque as respostas que Deus me dava não era o que eu queria ouvir, não era o que eu achava justo, então eu simplesmente vivia com esse questionamento, achando que eu estava correta em dizer para Deus que não foi justo eu ter vivido aquilo. E eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, você também sentiu que foi injusto isso ter acontecido com você, que você é uma boa pessoa, que você é uma pessoa que confia em Deus, que entregou sua vida a Deus, que sempre busca fazer o bem, que sempre busca ser uma pessoa evoluída. E ainda assim, coisas ruins acontecem, coisas que você não merecia acontecem. E eu tenho certeza que em algum momento você já se sentiu injustiçado nesse sentido. E aí, nesses dias atrás que eu tava orando sobre isso, eu me lembrei daquela oração, daquela frase que eu tinha falado em específico. Eu lembro que eu fiquei olhando pro infinito, assim, no meu quarto, pensando sobre aquilo. E após alguns minutos, imediatamente, Deus falou comigo e veio ao meu coração dizendo que eu permiti que você vivesse aquilo porque eu sei do que você precisa. Eu sei o que você precisa viver para você se tornar a pessoa que eu sonho que você seja. E quando Deus falou isso pra mim, na hora eu fiquei muito emocionada e todos os meus argumentos e motivos foram por terra, por água abaixo. E isso me deu um choque de realidade no sentido de que o que é de fato confiar em Deus? Confiar em Deus é só esperar que aquilo que eu desejo aconteça pra minha vida? Ou é eu confiar que, independente do que aconteça, Deus continua cuidando de mim e Ele continua no controle? E mesmo que as coisas não saiam e não sejam como eu espero, não significa que eu esteja vivendo algo desnecessário ou algo inútil, mas tudo o que eu vivo, tanto as coisas boas quanto as ruins, são necessárias para que eu me torne a pessoa que Deus deseja que eu seja. A Bíblia fala muito a respeito de que as lutas, as batalhas, as nossas dores, elas nos moldam e nos tornam pessoas mais fortes, pessoas mais sábias. Então a Bíblia ela é muito clara a respeito de que as adversidades e os problemas eles são necessários, eles são importantes, porque as situações da nossa vida que aos nossos olhos parecem desnecessárias, parecem sem sentido, parecem inúteis, são situações cheias de propósito e significados para Deus. Eu sempre gosto de pensar, e minha mãe sempre me fala isso, que as coisas que Deus faz estão muito acima do nosso entendimento. Então a gente não consegue entender a forma que Deus age, a forma que Deus faz as coisas acontecerem. Deus usa um caminho que pra gente é completamente improvável e sem menor sentido, mas que pra Ele faz todo sentido e vai trazer o resultado que Ele espera. O que pra nós, humanos, é apenas dor e sofrimento, pra Deus são oportunidades de nos impulsionar para versões mais maduras e mais sábias de nós mesmos. Então, quando Deus começou a falar todas essas coisas para mim, eu comecei a olhar para o meu passado com outros olhos e pensar, tá, aquela situação lá que eu vivi parecia realmente inútil, desnecessária, que não somou nada na minha vida, mas será que se eu não tivesse vivido aquilo, eu seria quem eu sou hoje? Ou eu teria conseguido enfrentar as lutas que eu enfrentei hoje? Porque eu acho que a cada batalha vencida, a cada fase difícil que a gente supera, a gente se torna mais fortes, mais sábios e mais preparados para continuar enfrentando os novos desafios da vida. Isso foi uma situação que eu pensava muito em relação ao meu relacionamento. Eu namorei 6 anos com outro rapaz, há muito tempo atrás. E eu fiquei 6 anos com ele e no final não deu certo, a gente se separou, né? Nosso relacionamento terminou. Quem me acompanha aqui há bastante tempo sabe dessa história. E por muito tempo eu pensei, Deus, eu sempre entreguei minha vida ao Senhor, por que o Senhor permitiu eu viver aquilo? 6 anos da minha vida, poxa, 6 anos são 6 anos, é muito tempo que eu vivi e que eu sinto que foi inútil, que não me serviu pra nada, que eu poderia estar fazendo outras coisas, poderia, sei lá, estar aproveitando a minha vida, viajando, curtindo a minha solteirice, sei lá, tantas coisas que eu poderia ter feito e eu fiquei perdendo tempo com a pessoa errada. Então eu falava muito isso pra Deus. Esse era um dos meus maiores questionamentos, assim, eu olhava pra tudo aquilo e pensava, que coisa inútil que eu vivi. E depois que eu comecei a pensar por esse lado, que o que pra nós é inútil e desnecessário, pra Deus tem um propósito e um significado, eu comecei a parar de questionar e parar de ficar pensando por quê e por que das coisas acontecerem assim ou assado, sabe? Eu parei pra pensar que realmente eu sou extremamente limitada nos meus julgamentos, nas coisas que eu sei, que eu estou querendo competir e questionar um Deus que
é onipresente, que Ele está no passado, no presente e no futuro. Eu nem sei o que vai acontecer amanhã, mas Deus já está lá. Então é ridículo eu questionar a forma como Ele faz as coisas. Nós temos a constante mania, eu tenho certeza que você também já pensou isso, já quis isso ao longo da sua vida, de querer excluir situações da nossa história, excluir os momentos difíceis, as lutas, os tempos de crise, as decepções, as frustrações, as falsas amizades, os relacionamentos que deram errado, as perdas, os erros, tantas coisas a gente simplesmente gostaria e pensaria, nossa, como seria bom se eu pudesse voltar no meu passado e ter excluído aquilo, ter evitado aquilo. A verdade é que a gente vive nessa ilusão de que se a gente excluísse essas experiências da nossa vida, nós seríamos mais felizes ou menos infelizes. E será que realmente isso é felicidade, viver em um mundo colorido, onde tudo sempre dá certo? Ou é conseguir encontrar propósito e alegria na vida, mesmo quando tudo dá errado? A grande verdade e o que Deus tem me ensinado e que eu quero passar para vocês nesse vídeo é que nós não somos nada sem as nossas experiências. Tanto as experiências boas quanto as ruins, ambas são extremamente necessárias. Nós somos irrelevantes sem a nossa história, exatamente da forma como ela aconteceu. E quando Deus me falou isso e começou a me mostrar a importância da minha história, a importância da minha caminhada, exatamente como ela foi, como ela aconteceu até aqui, eu comecei a parar de perguntar os porquês e achar que tudo foi inútil e desnecessário e que poderia ter sido diferente e começar a sentir orgulho de tudo que eu vivi. Porque com certeza eu sou quem sou hoje, porque a minha história aconteceu exatamente da forma que ela aconteceu. Eu tenho certeza que você que está aí me assistindo é essa pessoa aí, graças a toda a sua história, toda a sua caminhada, todas as suas lutas, os seus dias bons e dias maus que você viveu até aqui e que construíram quem você é hoje. E com certeza você é muito mais forte, muito mais corajosa, muito mais resiliente, muito mais preparada para enfrentar a vida. Se você ainda é bem jovem, não viveu muitas coisas, fique tranquila porque ainda a caminhada é longa, com certeza você vai ter muitas experiências na vida que vão te impulsionar a ser uma melhor versão de você. E você que já viveu bastante coisa, que já teve muitas experiências na vida, tenho certeza que está passando um filme aí na sua cabeça e você está pensando e refletindo que realmente, por mais que algumas situações pareçam desnecessárias, inúteis, no fim das contas elas carregam um propósito sim e fazem parte da sua história sim. As nossas dores, elas fazem parte de quem nós somos e elas podem ser muito úteis se a gente souber utilizá-las. Deus tem me encorajado a ser intencional nas minhas batalhas e eu quero te encorajar também a ser intencional nas suas lutas. Use os dias difíceis, as experiências difíceis para gerar algo maior na sua vida. Existe uma música que eu gosto muito do David Keelan que diz assim: a beleza na dor. E eu acredito muito nisso. Gosto de pensar que é possível sair coisas boas de tempos difíceis, tempos ruins. E eu acho que isso é você ser intencional, sabe, nas suas lutas. É você enxergar os problemas como pontes para você aprender algo novo, para você evoluir em alguma área da sua vida, para você amadurecer, para você ter uma evolução de pensamento e não só para você ficar ali sofrendo, sabe, chorando, se frustrando, se amargurando. Mas eu acho que quando a gente começa a ser intencional nas nossas batalhas e começa a se levantar mesmo e se eu preciso enfrentar isso, eu vou enfrentar e eu vou chegar no final e eu vou aprender algo, isso vai passar, sabe? Quando você começa a enfrentar de frente as situações e aberto a aprender, a evoluir, eu acho que as coisas começam a ganhar um novo sentido na vida, a vida em si começa a ganhar um novo sentido. A grande verdade que eu vou falar aqui, gente, que é muito verdade, é que só não amadurece quem não quer, porque todo mundo tem oportunidade, isso eu tenho certeza. Todo mundo passa por lutas, por problemas e só amadurece quem se dispõe a isso, porque oportunidades todo mundo tem. A grande diferença dos sábios para os coitados é que os sábios buscam olhar para além da dor, enquanto que os coitados preferem apenas se prostrar diante dos seus problemas e ficar lá sofrendo, chorando e achando que a vida é um caos, que a vida não presta, que a vida não serve para nada. Então seja um sábio, busque olhar para além da dor. É isso que eu tenho buscado fazer na minha vida nos últimos tempos, é olhar para além das minhas dores, além dos meus problemas e confiar que exatamente
tudo que eu vivo é um grande plano de Deus, que é uma engrenagem que faz todo sentido e que nem sempre eu preciso entender, nem sempre eu preciso compreender todos os detalhes, eu preciso apenas confiar de que todos os dias fazem parte de uma história única que Deus planejou para minha vida e que a cada passo, a cada quilômetro que eu ando da minha caminhada, da minha estrada, eu estou mais perto da melhor versão de mim que Deus sonha pra mim. Então eu gosto de pensar que a cada dia que passa eu estou mais perto da Aruana que Deus sonhou, da Aruana que Deus planejou, da Aruana que Deus sabe que eu posso ser. Então pense assim também a cada dia que você enfrenta, seja ele bom ou ruim. Pense que a cada dia você está mais perto de ser a pessoa que Deus sonha que você seja. E é impossível você se tornar uma pessoa evoluída, uma pessoa como Deus planeja se você não enfrentar tanto dias bons quanto dias ruins. E é isso que eu queria dizer pra vocês. Olhar pra vida dessa forma tem me ajudado muito e eu espero que ajude muito você. Por muito tempo eu achei que eu era uma pessoa sem sorte, onde as coisas não davam certo pra mim, não fluíam pra mim. Tenho certeza que a vida real por trás das câmeras é bem diferente do que vocês imaginam. Muitas pessoas que nos acompanham nas redes sociais acham que nada nos acontece, que nossos dias são sempre bons, que a gente não enfrenta luta, né? Mas é totalmente diferente. A vida real aqui do outro lado é bem real e às vezes não é nada fácil. Mas Deus tem me ajudado a olhar para as coisas com uma nova ótica e hoje eu não sou mais a Aruana que gostaria de excluir experiências e acontecimentos do meu passado, da minha história, mas eu busco olhar para tudo que eu já vivi com gratidão e com orgulho. Eu cheguei até aqui, você chegou até aqui e a gente continua caminhando rumo ao propósito da nossa história, da nossa vida. E eu tenho certeza que o dia que eu encontrar Deus, que eu for pra glória, que a minha passagem aqui na Terra finalizar, eu vou olhar para trás e vou enxergar uma história muito incrível, de muito aprendizado, de muita evolução, e é impossível evoluir sem ter obstáculos para enfrentar. Pessoas pedem resiliência, eu quero ser mais resiliente, como ser mais resiliente, enfim. E a grande verdade é que não tem como você ser resiliente se você não tiver problemas para enfrentar, porque você só aprende a executar, a exercer a resiliência se você estiver de frente para um problema, em que você possa olhar para aquela situação difícil e consiga ter uma postura diferente. Então, se você quer ser mais sábia, mais resiliente, se prepare para enfrentar grandes problemas, mas não tenha medo, porque em todas as situações, em todos os momentos, Deus vai estar com você e eu tenho certeza disso, pode confiar. É isso, espero muito que você tenha gostado desse vídeo, que a partir daqui você também comece a refletir mais, pare de questionar o seu passado, questionar a sua história, querer anular alguns dias da sua vida, alguns dias das coisas que você viveu e comece realmente a olhar para trás, olhar para tudo, para o presente e para o futuro com novos olhos e confiar que até naquilo que não faz sentido na sua cabeça tem um grande propósito para Deus. Compartilhe esse vídeo com alguém, comente aqui embaixo o que vocês acharam e a gente se vê lá no Instagram, aqui no YouTube, enfim. E é isso. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!